E hoje iremos entender um pouco mais sobre o ciclo de vida de uma activity, seus callbacks, o motivo de ser tão importante conhecer eles e como que nós vamos fazer para junto deles dar uma melhor experiência para o usuário final. Porém, antes de entendermos sobre o ciclo de vida de uma activity, é necessário entendermos o que é uma activity. Uma activity ele é um componente crucial do sistema Android e dos nossos aplicativos. Ele funciona como um ponto de entrada. Então, quando o usuário clica no ícone do nosso aplicativo, a primeira coisa a ser inicializada é uma activity. Quando, a partir do nosso aplicativo, tentamos abrir outro aplicativo, o que será iniciado do outro lado é também uma activity. E outro ponto muito importante é que ela é que vai apresentar a tela para o usuário. Ela que vai apresentar a nossa UI para o usuário. Tá bem? O nosso ciclo de vida da Activity ele é composto de alguns callbacks. Tá? Esses callbacks eles vão ser chamados de acordo com o que o sistema está passando. Tá? Então, aqui no nosso desenho, a gente pode acompanhar quando a nossa Activity está sendo lançada ou quando o usuário clicou no ícone do nosso aplicativo para abrir ele. Nesse primeiro momento, então a gente vai chamar o callback onCreate. Tá? Esse primeiro carinha aqui. A implementação dele na nossa Activity é obrigatória. Tá? Porque esse cara vai ser o primeiro a ser acionado. A partir dele, ele vai começar a construir as informações que a nossa tela precisa e no momento que ele for encerrado, ele vai avisar o sistema dizendo que a nossa activity foi criada e que agora ela pode passar para o estado iniciado. Então é nesse momento que o sistema passa a nossa activity para o estado iniciado e o callback de onStart é chamado. Quando esse cara está sendo chamado, quer dizer que a nossa activity está ficando visível para o usuário. Então, no momento que o nosso layout está sendo criado, tá? Quando ele terminar de iniciar o nosso layout, de fazer mais algumas adaptações que são necessárias, ele vai avisar o sistema e vai falar para o sistema que a nossa activity está no estado resumido. A partir do estado resumido, que seria o nosso callback de onResume, aqui nesse momento é quando de fato a activity vem para o primeiro plano. Nesse momento o usuário consegue interagir com ela. Por isso que aqui no desenho a gente tem aqui activity rodando. Tá? Então é aqui que o usuário está clicando nos botões, está navegando, abrindo câmeras. Tá? Passado deste momento, se o nosso sistema entender que a nossa activity pode estar sendo destruída, que ela foi para um segundo plano, então o onPause é chamado. Ela não necessariamente precisa ser destruída para que o onPause seja chamado, mas ela vai ficar em segundo plano quando, por exemplo, dentro da nossa aplicação, exibirmos um dialog, um alert dialog. Nesse momento, ela já não está mais em primeiro plano, então o método onPause é chamado. Em alguns dispositivos Android, a partir do Android 7, a API 24, nós temos o suporte a múltiplas janelas. Então, que é quando a gente fica com aquelas miniaturas da nossa janela no celular. Naquele momento, o onPause já é chamado. Tá? No onPause, a gente pode ter dois caminhos. Ou o nosso alert dialog é fechado e a gente retorna para um resumo, para activity. Então, quer dizer que ela voltou para o primeiro plano. O usuário já pode interagir com ela novamente, sem problema nenhum. Ou nós vamos para o onStop, que é quando a activity não é mais visível para o usuário. Então, quer dizer assim,
não tem só mais o Alert Dialog ali na frente. Ela não é visível. Nós saímos do aplicativo, estamos em outro aplicativo ou só fechamos ele. Correto? O OnStop, ele é interessante caso a gente precise salvar alguma informação. Né? O usuário está saindo, a nossa activity vai ser encerrada, mas a gente não pode perder aquela informação. Então, se a gente precisar salvar num Shared Preferences ou num banco de dados as informações, se é o melhor lugar, a gente pode discutir mais para frente. Porém, nesse momento seria o momento chave de realizarmos essa operação e não perdermos as informações. Tá bem? O método onDestroy, ele vai ser chamado em dois casos. Ou a activity está sendo finalizada por conta do usuário, o usuário foi ali e encerrou o nosso aplicativo, ou o sistema está destruindo ela por alguma necessidade, como por exemplo um app que está em primeiro plano está precisando de mais memória, então a nossa activity que está ali sem ser utilizada há muito tempo vai ser encerrada. Tá? Então nesse momento todos os componentes que estão interligados ao ciclo de vida da activity, eles vão limpar todas as informações que eles tenham armazenadas ali. Vamos supor que nós temos uma variável que está armazenando o nome do usuário. Se nós não salvarmos ou no Shared Preferences ou num banco de dados no método onStop, quando chegar no onDestroy, essa variável vai ser limpa. A informação dela vai ser resetada. Então, quando inicializarmos a nossa activity de novo, essa variável não vai ter nada. Tá? Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, vamos criar um app onde a gente vai chamar todos esses callbacks aqui que nós passamos agora e ver como que eles vão funcionar dentro de um app real, tá bem? Então, aqui no Android Studio, eu vou criar um projetinho novo, vou botar uma activity vazia, o nome dele vai ser ciclo de vida, que a gente possa rastrear os nossos projetinhos de acordo com o nome. Vou finalizar, tá? O Android Studio está terminando de carregar aqui algumas informações, está buildando, tudo mais. Então, lembra que a gente comentou que o método onCreate ele é obrigatório a sua implementação? Tanto que ele já está até aqui, ele já vem setado por padrão nas nossas activities para que a gente não esqueça de implementar ele. Caso a gente não implemente o método onCreate e a gente tente rodar o nosso aplicativo, ele vai dar um erro. Ó, eu vou remover aqui e vou rodar. Esperar o Android Studio terminar de buildar a nossa aplicação. Ele está lançando no device. Ele deu que ele iniciou a nossa intent, mas ela está aqui. Não tem absolutamente nada. Essa nossa activity é como se não existisse. Por quê? Porque nós não temos os callbacks do ciclo de vida, principalmente o onCreate, tá? Então, para a gente saber por onde a nossa aplicação está passando, nós vamos adicionar um logzinho aqui, tá? E aqui nós vamos colocar o nome da nossa activity de tag e vamos colocar o nome do método que nós estamos. Tá? Ó, perfeito. Agora, os outros callbacks do ciclo de vida que nós temos, seguindo a ordem, é o onStart, ok? Vamos botar um log aqui da nossa main activity e o método que é o onStart. Agora temos na sequência o onResume, que aqui seria no momento que a tela está definitivamente disponível para o usuário poder realizar interações, clicar em botões e tudo mais. Até abrir a câmera, vamos supor que o nosso app precise ler um QR Code ou tirar uma foto para enviar para o sistema. Então, é nesse momento que ela vai estar disponível para o usuário. Tá? Aqui vamos botar onResume. Agora, primeiro vem o onPause, que é aquele cara que vai ser chamado quando a nossa tela não estiver mais em primeiro plano, mas não significa que ela vai ser destruída, tá bem? Nós vamos fazer um teste
retornando, né, do onPause para o onResume, para ver como que o aplicativo vai se comportar. Bem, depois do onPause, temos o onStop. O onStop é aquele cara que seria o momento ideal de salvarmos alguma informação, caso necessária, para a gente não perder elas. Senão, o sistema operacional do Android vai limpar todas as informações, porque ele geralmente, se não for o usuário que está finalizando o aplicativo, for o próprio sistema, é porque ele está precisando de memória, está precisando de espaço. Então ele vai tentar limpar tudo que estiver sendo utilizado pelo aplicativo em questão. Tá? E o último callback aqui é o onDestroy. Tá? Log.d, main activity, e aqui nós temos o onDestroy. Esse log que a gente está utilizando aqui, tá? Ele é de uma biblioteca própria, tá? Do Android, de utilidades. É muito importante ter log na nossa aplicação, ajuda bastante a debugar, a encontrar problemas. Só vale a questão de ver os níveis, tá? Nós temos os níveis D, que seria para debug, o E de erro, o I de informação, warnings, tá? Então, sempre tomar cuidado com qual tipo de log a gente está colocando e para onde que a gente está subindo essa nossa aplicação com logs, tá? Não é legal deixar logs subindo em produção. Tá? Nosso layout aqui é um layout simples, tá? De Hello World. Eu vou só mudar o textinho aqui para colocar ciclo de vida de uma activity. Tá bem? Não. Aí vamos rodar a nossa aplicação aqui novamente e vamos abrir o logcat. Tá? Instalou tudo. Abriu o logcat aqui. Aqui temos várias informações rodando ao mesmo tempo. Tá? Vamos pegar mine e aqui vamos dar um Ctrl F na nossa main activity, tá? Que foi exatamente o nomezinho que a gente colocou aqui, ó, no log. A nossa tag é main activity. Então, o nosso app está visível para o usuário e a gente pode ver que foi chamado o método onCreate, onStart e onResume. Bem, vou botar aqui main activity, ele vai aparecer para nós os três tipos. Se apertarmos aqui nesse botão do nosso emulador, vocês podem ver que agora, e a gente fechar nossa telinha, vocês podem ver que foi chamado onPause, onDestroy. Peraí, o nomezinho errado, ó. Aqui ao invés de onPause tem que ser o onStop, porque o onPause já foi chamado aqui. Ele vai destruir antes de executar o log que a gente queria. Tá? Então vamos executar aqui o emulador, tá? Ele executou, já chamou os três primeiros métodos, que é o onCreate, o onStart e o onResume. Então isso quer dizer que a nossa tela está visível e interativa para o usuário. Se nós fecharmos a nossa aplicação assim, ele vai chamar o onPause e o onStop, certo? Se a gente vier aqui no menu do emulador, reabrir a nossa aplicação, ele vai chamar o onStart e o onResume. Ele não volta no onCreate, ele não tem essa necessidade, porque a gente só chegou até o onStop, a gente não destruiu de fato a nossa activity. O que aconteceria se a gente vier aqui e encerrar o nosso app? Ele vai chamar o onResume, o onPause, o onStop, e aqui tu pode ver que, ó, processo finalizado. Então, o onDestroy foi chamado, ele matou a nossa aplicação. Se a gente voltar no emulador e for abrir, a gente vai ver que o onCreate, o onStart e o onResume são chamados. O onCreate ele só é chamado uma única vez, ele não tem necessidade de toda vez que a tela sai do primeiro plano, vai para o background e volta a ser chamado, porque ela já foi criada. E o sistema operacional está mantendo uma instância dela ali. Então, ele não tem necessidade de ser chamado todas as vezes, só o onStart e o onResume, conforme está funcionando aqui no nosso ciclo de vida. Vocês podem ver
que só vai ser chamado onCreate depois de um onStop caso o sistema operacional entenda que um aplicativo que tem uma prioridade maior precisa de memória. Então ele vai fechar o nosso aplicativo, vai encerrar ele, vai forçar ele a ser encerrado. E quando o usuário estiver lá em outra activity e resolver voltar para a nossa aplicação, aí sim o método onCreate vai ser chamado, tá bem? Em outros casos, o método onCreate só é chamado uma única vez. Ó, onPause, onStop e processo encerrado, tá bem? Então, é assim que funciona o ciclo de vida de uma activity. Por que é importante a gente entender como é que ele funciona? Exatamente para a gente não perder informações. Porque um ponto interessante é o seguinte, eu vou rodar o emulador aqui de novo, tá? Vamos acompanhar nos logs, vou limpar os logs aqui. A nossa tela está aqui, então botei em background, on pause, on stop, voltei, on start, on resume. Quando eu rotaciono a minha tela, vocês podem ver que o onDestroy foi chamado e ele chamou o onCreate de novo. O que isso quer dizer? Sempre que eu rotacionar a tela da minha aplicação, a minha activity vai ser destruída e vai ser reconstruída em cima do novo modelo que o telefone está, né? Se ele estava no retrato e for para a paisagem, ela é destruída e reconstruída de outra forma. Então, lembra que a gente conversou que tudo que está atrelado ao ciclo de vida da activity, sejam eles variáveis, valores, aplicações que estejam rodando ali em background, que precisem do ciclo de vida, no onDestroy, tudo isso é finalizado, tudo isso é encerrado. Então, quando a gente rotaciona a tela, a gente tem uma perda de memória. Tudo que tiver ali, a Activity perde, ela não encontra mais essas informações. Tá? Vamos criar uma variável aqui, teste, tá? Ela vai ser uma string que vai ser ciclo de vida. Quando eu entrar no onCreate, eu vou falar que a nossa variável vai receber ciclo de vida onCreate. Create aqui. Tá? Então, aqui nós vamos criar vamos pegar esse texto mesmo aqui. Lembra que no último vídeo a gente adicionou um ID nos nossos textos? Então vamos colocar um ID nesse aqui, ó. Text view ciclo de vida, tá? Agora aqui no nosso onResume, nós vamos fazer o find view by ID para um tipo text view r.id. O nosso text view ciclo de vida. Perfeito. Vamos adicionar ele uma variável chamada text view. Opa, o nomezinho aqui ficou incompleto, text view. Então, text view.text vai receber teste. O que vai acontecer aqui nesse caso? Quando a gente rodar a nossa aplicação, o nosso texto, que hoje tem o valor ciclo de vida de uma activity, ele tem que receber o texto ciclo de vida onCreate, que é um método que é chamado primeiro. Quando a gente rotacionar a tela, ele vai receber o mesmo valor, correto? Porque ele está passando por aqui. Ó, a gente até faz um teste, tá? Como a gente está inicializando ele aqui e setando o valor dele no onCreate, quer dizer que não importa quantas vezes a gente mudar, o texto vai continuar o mesmo, certo? Só que assim, se a gente tiver uma interação do usuário, tá? Se a gente tiver um botão na nossa tela, vamos botar um botão aqui, o texto do nosso botão vai ser clique, tá? Bem simples. A gente só quer colocar as constraints aqui. A gente pode colocar elas assim, puxando, tá? Vou deixar ele aqui no final da nossa telinha. Só dar uma
uma margem aqui no final para ele não ficar muito colado. Tá? 20 dp, perfeito. Um ID para o nosso botão vai ser button. Voltando aqui na nossa main activity, vamos criar uma variável, tá? Vamos chamar ela de contador. E ela vai receber o valor 0, tá bem? Aqui no nosso onResume, nós vamos pegar o findViewById button r.id.button. Vamos colocar ele numa variável chamada button, ok? Aqui vamos fazer um button setOnClickListener. Então, o que a gente vai fazer aqui? Toda vez que o usuário clicar nesse botão, nós vamos fazer que o contador receba um valor adicional de 1. E o nosso texto aqui, ao invés de exibirmos a nossa mensagem de ciclo de vida, vamos exibir uma string que vai ser o valor do nosso contador. Tá? Então, aqui a gente vai inicializar ele e aqui a gente vai colocar o valor. Tá? Vamos executar aqui o nosso app de teste. Está rodando aqui, vai lançar a aplicação. Perfeito. Temos o valor 0, que foi o valor que a gente inicializou o nosso contador. Sempre que a gente clicar aqui, o valor vai subindo um por um, conforme a lógica que nós criamos. Quando a gente rotacionar a tela, esse valor aqui que está como 12 vai virar 0. Por quê? Porque a nossa variável contador ela está atrelada ao ciclo de vida da nossa activity. No momento que a nossa activity foi destruída, nós perdemos essa informação e temos que começar tudo de novo. Tá? Não importa quantas vezes isso aconteça, sempre que a activity chamar o método onDestroy, todas as informações atreladas a ela serão perdidas. Para esses casos, nós temos a solução da ViewModel. Tá? A ViewModel é um assunto que nós vamos abordar mais para frente, mas que ele vai nos ajudar a lidar com essas perdas de informação que nós temos atreladas ao ciclo de vida da nossa aplicação. Tá bem? Até mais, pessoal. Valeu!